Jeremias 1, versos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. O Senhor abençoe nosso coração com a sua santa palavra. Eu poderia dar um nome para essa mensagem de o poder de uma visão. E eu quero começar essa ministração contando um testemunho muito breve. Hoje nós estamos aqui num templo bonito, com um jardim muito bonito ali na frente. Um templo que está cheio de pessoas e pessoas abençoadas. Pessoas bonitas e abençoadas. Cada um gera segundo a sua espécie, né? E nós temos uma igreja bonita, cheia, pessoas alegres, abençoadas. Mas até há alguns anos, o que tinha aqui era uma quadra de futebol, de society. À minha esquerda tinha um barzinho, onde o pessoal ficava aqui tomando as suas bebidas, comendo os seus petiscos, enquanto dava uma pausa para jogar bola ou para assistir quem estava jogando. Era uma tela, e essa tela, até pouco tempo, ela estava ali ainda, né? E tinha uma tela que era o muro dessa quadra, uma tela alta. E era um lugar, irmãos, muito feio. Muito feio. E quando eu passava aqui na porta, principalmente quando eu vinha de retorno e dava de frente com esse domicílio, eu via essa quadra feia, com as pessoas feias. Desculpe, não pude segurar. Mas uns homens feios, sem camisa, e bebendo, fumando. E quando eu passava aqui, algumas vezes eu cheguei a parar de frente ali com o carro e ficava olhando para cá. Fisicamente eu via isso que eu falei para vocês, mas eu comecei a ter uma visão espiritual do lugar. E quando eu olhava para cá, irmãos, sabe o que eu via? Uma igreja muito bonita. Um templo muito bonito. Eu via um templo assim, com uma frente diferente, com muito vidro. E eu não via assim aquela arquitetura normal que mais antigamente fazia, né? Aquele desenho tradicional de igreja. Eu via uma fachada diferente. Assim, de uma arquitetura diferente, uma coisa que não é muito comum de se ver. Eu gostava daqueles prédios lá de Brasília, né, feito por Niemeyer. Ficava aquele telhado, aquele teto diferenciado, aquela fachada assim que ele fazia, aqueles contornos elegantes e modernos. E eu pensava assim, aqui daria uma igreja desse tipo, com um desenho diferenciado. E eu pensava assim, eu queria assim, uns vidros na frente, e eu ia um pouco mais longe, um muro todo de vidro com um jardim muito lindo. Eu via um templo assim. E via também, irmãos, essa igreja cheia de pessoas, porque não adianta um templo bonito e uma igreja vazia. Então eu imaginava, eu vejo um templo bonito e uma igreja bonita dentro desse templo, um povo bonito, com muitos jovens, com anciãos, com crianças e com famílias lá dentro.
Então teve um dia que eu cheguei a parar, irmãos, e fiquei debruçado no volante até que algum carro buzinou para que eu saísse do caminho. Porque eu viajei tanto que eu fiquei parado e esqueci que eu estava no trânsito. E eu fiquei assim, deliciando vendo aquela igreja. De repente, os meus olhos voltaram para a terra e eu vi aquela quadra feia. E eu falei comigo mesmo, meu Deus, este lugar não é outro senão para que uma igreja muito linda seja plantada aqui. Nós nos reunimos lá embaixo, num outro lugar. E naquela noite nós tínhamos ali umas 100 pessoas, no muito 120 pessoas. Era muito pouca gente para lançar um desafio. Mas eu estava tão convicto, irmãos, que aquela visão era de Deus. Eu estava tão certo que aquilo que eu vi no Espírito havia sido gerado pelo Espírito de Deus, que na ousadia de fé eu desci e com aqueles irmãos eu disse, irmãos, eu compartilhei a visão com eles. Não sei quantos de vocês estavam ali naquela noite. E eu disse, irmãos, e contei, olha, eu vi isso, isso, isso. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai nos dar aquele lugar. Se nós crermos e tomarmos posse em fé. Nós não temos recursos financeiros nenhum para isso. Nós não temos ouro nem prata. Mas o que temos, né? É o nome do Senhor Jesus. E eu lancei esse desafio. E eu falei, queridos, eu não tenho medo de entrar nesse desafio se vocês estiverem nele comigo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus está nessa empreitada com a gente. Deixa eu falar uma coisinha para você, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Eu não tenho medo de entrar em nada, por mais absolutamente difícil e desafiador que seja, se eu tenho a certeza de que Jesus entrou nisso comigo. Mas morro de medo de entrar em qualquer coisa que, por menor seja, por mais frágil seja, por mais fácil seja, se eu não tiver a certeza que Jesus entrou nele comigo. Então, nessa noite, queridos, eu quero lhes compartilhar sobre isso, o poder de uma visão. E hoje aqui dentro, nesse piso nosso tão lindo, neste lugar tão gostoso, iluminado, com um prédio anexo sendo construído, com esse jardim muito bonito, e o melhor, cheio de gente bonita e cheia do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida em afirmar, a visão se cumpriu. Deus vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Aleluia. Então, qual é a nossa proposta com a nossa fala dessa noite? É trazer a vocês a revelação de que o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus é aquele que vai gerar na sua vida uma visão sobrenatural de um propósito que Ele estabeleceu para você. Eu creio que dessa noite Deus vai batizar você com a nova visão. Sem visão, querido, você não consegue andar. A falta da visão vai estagnar você. Quem não tem visão, não sabe para onde anda. A visão é como se fosse o farol de um carro. Certa ocasião nós sofremos um acidente na estrada e tivemos que andar um percurso sem faróis. Não tínhamos nada, nem uma lanterninha, quebrou tudo na frente do carro. E para chegarmos a um lugar de segurança, nós tínhamos que percorrer uma estrada escura. Irmãos, foi até uma loucura. Nós não víamos nada. O que nos ajudava é que ainda chovia. E os relâmpagos nos ajudavam, iluminando o caminho para nós. Foi horrível a experiência. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você não tem visão, é como se você estivesse andando por uma estrada com um carro que não tem faróis. Você sai batendo cabeça,
você sai errando o alvo, você sai sem endereço para a sua vida, você sai sem direção, você sai sem rota, sem rumo. Então, nessa noite, a palavra de Deus para a sua vida, querido, é que o Senhor fará com que você saia desta noite, neste lugar, com uma visão renovada daquilo que Ele tem e quer para a sua vida. Como poderíamos definir visão? Bom, a palavra visão, ela aceita várias definições. Vamos tentar alguma. Visão pode ser definido como, por exemplo, a visão é a capacidade de você ver hoje o que ainda vai ser amanhã. Isso pode ser uma definição da visão. A visão, irmãos, é a projeção do futuro que você hoje recebe. Quando você tem uma projeção de futuro, hoje, você pode dizer, eu tenho uma visão. Há muitas pessoas que andam como que tateando no escuro, porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem para onde ir. Elas não sabem o que decidir. Elas não sabem como resolver. Elas não sabem como fazer. E esse não saber é fruto de uma não visão. E eu fico pensando nesse texto. O profeta Jeremias havia acabado de receber um chamado de Deus. Ele cria inicialmente até uma resistência, dizendo, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, coisa assim. Mas aí no versículo 11, o Senhor chama Jeremias e faz a ele uma pergunta, que vês tu, Jeremias? E ele respondeu, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu queria falar um pouquinho sobre essa vara da amendoeira. O que será que significa essa vara da amendoeira? Queridos, a vara da amendoeira, na verdade, a amendoeira é uma fruta, é uma árvore que dá as amêndoas, naturalmente, e que é muito apreciada em meu povo de Israel. É tão interessante, queridos, que até lá em Êxodo 25, 33, numa das peças do tabernáculo, aparece a figura das amêndoas, que é o candelabro que estava no santuário do Senhor. Mas nos chama a atenção um detalhe importante, e aparece lá em Números 17, houve um tempo de uma contenda, porque algumas pessoas rebeldes, insufladas por alguns líderes rebeldes, cujos nomes é Datã, Corá e Abirão, esses três homens insuflaram o povo de Israel, insinuando que eles também deveriam ser líderes. E por que a liderança só estava sobre Moisés e a família dele? De vez em quando, da igreja, algumas pessoas acabam sendo contaminadas por um espírito assim. Por que eles são só os pastores? Por que ele, a família dele? Por que temos que tomar cuidado com essas coisas? E houve uma insurreição no meio do povo de Israel. E nessa insurreição, eles começaram a questionar a liderança de Moisés. E o negócio ficou tão feio, irmãos. A Bíblia diz, no capítulo anterior, que o negócio ficou tão feio, que Deus mandou que eles pegassem os incensários e balançassem os incensários diante da tenda da congregação. E o Senhor mandou que separasse os rebeldes e disse que uma coisa inaudita iria acontecer, como uma forma de julgamento. E aconteceu, a terra abriu e engoliu aqueles homens vivos. Foi horrível. Muitas pessoas morreram.
Não obstante ter acabado de acontecer esse juízo, o povo agora começou a revoltar contra Moisés de novo. Agora com raiva e magoado, porque Deus havia feito aquele juízo acontecer. E o povo não concordava que aquelas pessoas tivessem morrido. E de novo, num segundo momento, se levantaram contra Moisés. E aí vamos no capítulo 17 de Números, quando acontece o que eu vou lhes dizer sobre a vara da amendoeira. E chegaram dizendo, pois é, Moisés é só Moisés, é Moisés, não sei o quê, etc. E aí o Senhor disse assim, olha, vou dar um basta nessa situação. Chamou os principais de cada tribo, lembra que eram 12 tribos, chamou os principais dos principais, os cabeças das tribos, e Moisés, inspirado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, fez uma convocação para aquele povo e disse, olha, cada um principal de cada tribo deverá pegar o seu bordão, a sua vara. Todo homem em Israel trazia consigo uma vara. E os príncipes ou os principais das tribos trouxeram também a sua vara. E Moisés, orientado por Deus, disse, olha, cada um põe um nome na sua vara, o nome da tribo, sua vara. E nós vamos colocar diante da tenda da congregação, porque o Senhor falou, a vara que florescer, nós vamos lá olhar o nome de quem está, e ali ficará definitivamente estabelecido e claro, quem deverá ser o sacerdote, o representante geral da nação de Israel. Então assim fizeram, cada qual pegou a sua vara, colocou o seu nome, lembrando que eram varas secas, irmãos, varas secas, varas que já tinham sido cortadas há muito tempo, já tinha saído da planta há muito tempo. Pegaram então cada qual a sua vara e colocaram o seu nome, levaram até a tenda da congregação e ali fincaram cada qual a sua vara. No dia seguinte voltaram e cada qual foi pegar a sua vara de volta. E aí ao olhar as varas, irmãos, elas estavam secas, tais quais estavam no dia anterior, quando foram fincadas. Porém, uma vara havia nascido flores e já estava com gomos de frutos. Uma vara seca, colocada diante de Deus, no dia seguinte, quando foi buscada, ela havia se reverdecido, aquela vara, por uma ação milagrosa de Deus, ela havia brotado flores e frutos. E os frutos, irmãos, quais eram? Amêndoas. Eram amêndoas. Quando foram olhar o nome que correspondia àquela vara, estava o nome da tribo de Levi, de onde surgiram os levitas que representaram o tempo todo o sacerdócio em Israel. E até hoje representam a turma lá de Levi. E quem era o príncipe dessa turma? Arão. Logo, ficou claro, estabelecido aos olhos de Deus, não adiantava o povo espernear. Deus tinha escolhido Arão da família de Moisés e não tinha jeito. Era ele o escolhido e pronto. E aí, irmãos, cessou aquela praga no meio do povo de Deus. Então, pega comigo esse exemplo da vara de Arão que floresceu. Isso foi tão importante na história de Israel, que essa vara foi colocada dentro da Arca da Aliança, juntamente com as tábuas, lembra disso? E o maná que caiu. Ou seja, eram 3 figuras importantes de verdadeiros milagres da nação de Israel. Queridos, o que eu quero lhes dizer é o seguinte: a vara da amendoeira significa então para nós muitas coisas. Dentre uma das coisas, significa aquilo que morreu
e que estava seco diante de Deus, voltou a viver, dar flores e a frutificar. Eu quero dizer para você, quando Deus diz para Jeremias o que vês, e ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, significa, ele viu aquilo que ressuscitou, ele viu aquilo que voltou a produzir, ele viu o milagre do que era seco e morto reviver. Nessa noite, quando o Espírito Santo fala ao seu coração o que você vê, e se você enxerga a vara da amendoeira, você não está vendo somente a vara da amendoeira, você está vendo a ressurreição que começou a operar na sua vida. Uma outra coisa que eu vejo, que aquela vara significava uma decisão ministerial. Presta atenção nisso aqui, por favor, isso é importante. Presta atenção, aquela vara significava uma decisão ministerial, porque o que estava em xeque ali é quem é o líder, quem é o líder, quem é o líder. Ah, esse Moisés, esse Arão, esse pessoal metido que acha que é o quê, que é o quê. Irmãos, ali era uma questão ministerial, uma questão de liderança séria que estava sendo definida. Então, quando a vara seca, representando a turma de Levi, foi colocada dentre as 11 outras varas, e no final a deles de Levi é que floresceu, significa, irmãos, que ficou confirmado e patenteado o ministério que Deus escolheu. E para você o que significa isso? Significa, irmãos, um resgate ministerial na sua vida. Quem sabe você tem andado e tem estado com o seu ministério apagado. Quem sabe o seu ministério tem ficado para trás. Há muito tempo eu não exerço esse papel. Eu desisti, eu me aposentei, eu larguei esse negócio. Ou eu estou desistindo, ou eu vou largar esse ministério. Se você pensou isso hoje, Deus escolheu essa noite para te dizer isso. Meu filho, não pense que você está terminando. Minha filha, não pense que você está terminando. Nessa noite, você só estará começando, porque a vara de Arão floresceu. Escuta aqui uma coisa, tem quanto tempo que esse ministério seu está parado? Ah, é hoje. É hoje que Deus separou. Há quanto tempo seu ministério está parado? Há quanto tempo seu ministério está aí jogado num canto? E você sabe que você não está feliz porque você não exerce esse ministério. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sou servo do Senhor há 38 anos. Muita gente aqui não tinha nascido quando eu já dizia que Jesus é o meu Senhor. Para a glória de Deus que eu falo isso. Nunca na minha vida eu desviei do caminho do Senhor, nunca. E não olha para mim pensando assim, pastor, você é muito forte. Sou forte nada, mas tem um negócio que me segurou no caminho do Senhor: paixão por Jesus. Você sabe o que é um cara que é doido com Jesus? Sou eu. Então isso segura, paixão segura. De vez em quando você vê umas mulheres sofrendo num casamento, uns maridos sofrendo num casamento, e continua casado. Como é que você fica casado com aquele sofrimento? É paixão. A paixão que segura aquilo ali. Então, meus irmãos, eu nunca saí do caminho do Senhor. Nunca me desviei nem para a esquerda, nunca me desviei para a direita. Porém, teve uma fase da minha vida, 1986, eu tive uma experiência muito amarga. E nessa experiência muito amarga, dentro do ministério, que eu tive essa experiência, e nessa experiência muito amarga, me bateu uma tristeza e um desânimo muito grande com relação ao ministério. E como eu tinha deixado o ministério e ido para um outro, e naquele outro a minha decepção foi maior do que o primeiro, então eu deixei aquele segundo ministério. E eu decidi no meu coração que eu não mais queria exercer papel pastoral. Eu tinha pouco tempo de ministério, eu tinha 3 anos que eu tinha sido consagrado ao ministério. Então eu estava bem no início. Nesta época, irmãos, eu queria ir embora para o exterior. E eu falei, eu lavar pratos
para mim vai ser melhor do que ser pastor. Eu vou ser mais feliz assim. E eu comecei a correr aonde surgiam oportunidades, que eu via como oportunidades para poder realizar esse sonho de ir embora daqui. E as portas fecharam. Nada dava certo. E eu insistia, não quero mais ficar no ministério, não quero. Com Jesus, sempre. Abandoná-lo, jamais. Congregar numa igreja, tá certo. Mas ser pastor, nunca mais. Quero mexer com isso não. Dá para mim não. E isso, irmãos, foi mais ou menos por 9 meses. Deu quase um ano, 9 meses. Acho que Deus estava gerando uma coisa nova para mim, né? E eu lembro que eu arrumei um emprego muito bom numa loja de departamentos. Era uma loja que veio dos Estados Unidos, hoje ela não existe mais aqui. E eu comecei a trabalhar como vendedor ali. Ganhava um salário muito bom, excelente. E de vez por outra havia um pastor para me falar que o meu lugar não era aquele. Irmãos, sinceramente, vamos confessar os pecados. Quando eu vi aquele pastor, eu sentia até mal. Ele vinha andando assim no corredor, quando eu via ele assim, eu me sentia até mal, porque eu sabia que ele ia falar a mesma coisa comigo. Ele chega para mim e fala assim, Willer, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo, eu estou trabalhando. Eu falei, não é isso, não, você sabe o que eu estou te perguntando, seu lugar não é aqui. Eu falei, então tá bom, deixa eu atender um cliente ali, está chegando um cliente, dá licença. Eu comecei a tentar me esquivar e desviar do caminho daquele pastor. Mas hoje eu vejo, irmãos, que aquele homem era um santo anjo de Deus que estava tentando me voltar para os trilhos. O que aconteceu comigo ali, irmãos? As decepções que eu sofri tiraram a minha visão. E quando você não tem visão, você começa a andar perdido por aí. E eu comecei a andar perdido. Não estava cometendo pecados, não estava fazendo coisas grosseiras, não estava ofendendo o Senhor, mas também não estava dentro do propósito dele. Eu fiquei sem visão. As amarguras sofridas tiraram a minha visão. E pode ser que alguém aqui nessa noite esteja perdendo a visão por causa também das suas amarguras. Não deixe isso acontecer com você. E eu me lembro, irmãos, que eu chegava em casa, depois do trabalho, me batia uma angústia, um vazio. E eu sentia um mal, um sentimento de inutilidade, de improdutividade. Eu acho que foi isso que Pedro sentiu quando pegou as redes e voltou a pescar. Um vazio, uma vida sem propósito, um sentimento de que era inútil. Quando você tem um chamado de Deus, querido e querida, e você não cumpre com o seu chamado, é assim que você se sente. E eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui nessa noite, que está dizendo, esse negócio é para mim, pastor. É mesmo, é para você mesmo. É para você mesmo. Mas não é a forma que Deus está te falando para te envergonhar, nem para te entristecer, mas para te arrancar dessa situação que você nela se colocou. Então, quando aquele pastor vinha, ele falava comigo. Um dia eu falei uma coisa com ele, e eu caí na bobagem de falar um texto bíblico para ele. Ele falou assim, até o seu jeito de falar te condena. Você fala assim com a doçura de um pastor. Eu falei, para com isso, para com isso. Aí ele disse para mim assim, você vai voltar. Você vai voltar. Tem muita gente precisando de você. Irmãos, um dia, eu cheguei em casa, meu horário era de turno, tinha dia que eu pegava de manhã bem cedo e largava de tardinha, tinha dia que eu pegava de tardinha e largava às 10 da noite, porque era num shopping, essa loja, era num shopping. Então eu chegava tarde em casa, até pegar o ônibus, chegar aqui em casa, eu chegava aqui umas 11, 11h30 quase. E morando perto do monte, eu ouvia as pessoas orando no monte. No início, irmãos, eu falei assim, puxa vida, esse povo dorme tarde orando, coisa que eu fiz muitas vezes, até de madrugada orando no monte. Em vez de orar pelo menos um pouquinho mais baixo, porque as pessoas precisam dormir, né? Mas eu fui ouvindo aquelas palavras de oração, as pessoas orando. E teve um dia, queridos, que me deu assim, as pessoas orando lá, me deu vontade. Eu lembrei do tempo que eu orava também no monte. E me deu uma saudade, irmãos. Eu estava muito cansado e com fome.
Eu comi alguma coisa rápida, peguei um cobertor, era muito frio, e fui orar lá no monte. E quando eu estava lá orando no monte, irmãos, eu senti uma paz, uma coisa gostosa encheu meu coração. E no dia seguinte eu voltei, falei, eu vou voltar nesse monte de novo. E assim eu fui voltando, irmãos. Sabe o que estava acontecendo comigo ali? Eu não sabia. O que estava acontecendo ali é que a vara de amendoeira estava florescendo e eu não estava percebendo. Até que um daqueles dias que eu fui orar, de repente, irmãos, eu ouvi uma voz falar no meu ouvido assim: essa semana, um anjo virá ao seu encontro. E ele vai te pegar pela mão direita e vai te levar a um lugar. Não resista-o e segue com ele. Foi nítido, irmãos. Eu comecei a chorar, me arrepiei todo, comecei a chorar. Eu não sou tipo daqueles crentes que ficam ouvindo vozes toda hora, que tem visão toda hora. Então, quando eu tenho, eu sei que é de Deus, porque é muito raro. E eu ouvi Deus falar comigo. E aí eu fui para casa. Num domingo, eu cheguei de algum lugar. E quando eu cheguei em casa, a vizinha falou assim para mim, ó, teve uma pessoa te procurando aqui. Falei, é quem? Deixou o nome aqui, mas eu esqueci. E ela fez uma descrição de como era a pessoa. E na descrição eu falei, opa, eu conheço a pessoa. Só pode ser tal pessoa, mas eu não tinha contato com aquela pessoa. Mas como ela morava no bairro, eu resolvi ir na casa dela. Cheguei lá, ela não estava. Aí eu joguei um galhozinho de árvore lá na casa com uma fraldinha, para ela entender que eu fui lá, que alguém foi lá. E no dia seguinte eu a procurei. Aí ela disse, pastor William, eu quero te fazer um pedido. Eu fui na sua casa e eu quero dizer uma coisa. Não me negue o seu pedido, pastor. Falei, tá bom, fala, minha irmãzinha. Eu disse, e o que a senhora quer? Ela disse, vai comigo numa igrejinha que tem ali. É uma igrejinha tão simplesinha, de madeira. Deve ter lá umas 6, 7 pessoas só. Mas assim, eu não sei porquê, eu estou indo lá e eu estou com a dó daquele povo, assim, um povo de Deus. E eu gostei do pessoal lá. Vai lá, leva uma palavra lá, vai lá visitar a gente. Falei, irmã, não, meu plano é ir embora para os Estados Unidos, eu não vou ficar aqui mais e tal. Não, pastor, vai lá. Insistiu, vai. E eu dizendo sempre não. Mas aí eu lembrei daquela voz, um anjo. E eu pensava, irmãos, que o anjo seria um camarada de 2,5 metros, por um desses de largura, com espada na cinta. A gente tem umas figuras assim míticas na cabeça, né? Imaginei que fosse um anjo, assim, um lourinho assim, do cabelo cacheadinho, do olho trincando assim de verde. Irmãos, o anjo, a irmãzinha é desse tamanhozinho assim, uma baixotinha, um turbante assim na cabeça. Esse era o anjo que Deus falou. Aí eu, é o anjo. Quase que a gente pode falar, é a anja, né? É o anjo. E aí, irmãos, eu fui com ela naquele domingo. Cheguei lá, é do jeito que ela descreveu. Uma das pessoas que com muito carinho e amor me recebeu lá foi o Rubão, que já estava lá naquela igreja naquela época. Rubão e a Braulha. E ali, irmãos, eu comecei a ver, realmente de dar dó. Um portão assim amarrado com um latão, assim com a corrente, um piso grosso, uns banquinhos assim feios de tinta descascada, uns 10 banquinhos, um calor, telha de amianto. Mas, irmãos, quando eu olhei para aquela situação, feita de tábuas assim, a igreja, no fundo de um quintal, realmente, irmãos, não era de encher os olhos, não. Mas quando eu bati o olho ali, irmãos, eu não sei porquê, algo mexeu com o meu coração. Era a vara de amendoeira que estava diante de mim. E quando eu vi, eu falei, domingo que vem eu vou voltar aqui. E fui voltando. Sabe qual é aquela igreja, irmãos? Somos nós que estamos aqui hoje. Aquela igrejinha, olha no que deu, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Mas algo foi importante do processo. Algo foi importante. E o que foi importante do processo? A visão que Deus me deu. Quando eu bati os olhos daquele povinho, irmãos, daquele lugarzinho tão feio, eu consegui ver um lugar tão bonito. Aquele povinho pequenininho, de pouco mais de meia dúzia de gente, eu via lá na frente, multiplicado em muitas e muitas pessoas. E o que é isso, irmãos? Isto chama-se o poder de uma
visão. E é isso que eu quero compartilhar com você e quero transmitir a você, porque assim como eu vi e aconteceu, você vai ver e vai acontecer. Visão, irmãos, é o mesmo que fé. Hebreus 11, verso 1 fala sobre isso. Fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que se não veem. Esses dias Deus tem falado muito comigo uma coisa, e vocês têm ouvido eu falar isso aqui. Um novo tempo e uma nova geração. Vocês vão ver mais na frente o que significa isso. Um novo tempo e uma nova geração. Bendito é aquele que entender essa palavra e andar nela, porque vai colher dividendos desta palavra profética. É um novo tempo e uma nova geração. Esses dias eu tenho visto uma coisa interessante quando eu oro pela igreja. Essa nova geração não é só a nova geração de crentes para a igreja, mas eu tenho visto também uma nova geração de pastores e pastoras para essa igreja. E eu tenho olhado aqui e visto que algumas pessoas aqui, que hoje estão assentadas aí, não vai demorar muito tempo, elas vão estar aqui também, ministrando a igreja. Deus começou a me mostrar que eu preciso orar para gerar uma nova geração pastoral. Sou muito grato aos que eu tenho hoje, mas Deus falou comigo, está levantando uma nova geração pastoral. De forma que os que temos serão renovados e os novos serão lançados. Eu vejo isso de uma forma muito clara, irmãos, muito clara. Eu acho que o mais velho dos pastores aqui, no final eu tenho que conformar, vai ser eu mesmo. Porque o mais, Deus vai levantar uma nova geração pastoral nessa casa. Somar com os que já estão por aí. Mas eu vejo Deus levantando uma nova geração. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Vara de amendoeira. A vara de amendoeira, irmãos, para que vocês tenham ideia, a amendoeira é uma planta, uma árvore frutífera, que ela normalmente começa a florescer depois do inverno em Israel. Durante o inverno, irmãos, ela é uma árvore que fica meio que ressecada. Você não vê nada nela. No inverno ela fica meio ressecada. Então, quando começa a aparecer as primeiras flores na amendoeira, significa também ao mesmo tempo que o inverno já está indo embora. E quando o inverno vai embora em Israel, o que vem a seguir é a primavera. E quando vem a primavera, o cenário muda completamente na nação de Israel. Então escute isso aqui. É possível que alguém aqui nessa noite esteja vivendo um tempo na sua vida de inverno. Olha, eu particularmente gosto do inverno. Eu não tenho problema com frio. Até tenho mais preferência pelo inverno do que pelo verão. Eu prefiro mais. Eu gosto do inverno. Eu acho que no inverno a gente fica mais aconchegante. Eu acho que no inverno a gente se veste mais bonito. No inverno a gente se come melhor. Né? Eu acho que a gente come melhor. Né? Mas o inverno tem algumas características meio tristonhas. Eu tive a oportunidade de andar pelas ruas de Londres, ainda que de passagem, e lá é inverno praticamente o ano todo. Tem poucos dias são verão, poucos dias, são dias mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei um lugar muito bonito, muito arborizado, muito cheio de verde, muito arborizado, muito organizado.
Mas eu achei uma nação tão triste. Eu que amo o inverno, não gostaria de morar na Inglaterra. Não gostaria. De jeito nenhum. Eu achei assim tudo muito triste. É tudo muito escuro. Na Suíça, também boa parte do ano também é frio. Os Alpes são gelados, são brancos, é o contrário. Não é escuro como na Inglaterra, é muito claro até demais. Nós tivemos a oportunidade de ir nos Alpes da Suíça. Para você ter ideia, você tem que usar óculos. Tem uns óculos especiais que você usa porque você não aguenta. Você perde a visão, é tanto branco que o branco te ofusca a visão. Te incomoda a vista, você tem que usar uns óculos escuros. Então é muito claro na Suíça. Em Londres e na Inglaterra achei muito escuro. Mas o que tem em comum entre os dois, um é claro, outro escuro, há uma tristeza no ambiente. O suíço, ele tem assim uma característica assim, meio triste. Eles não comunicam com ninguém, nem entre eles mesmos se comunicam direito. Você entra no elevador com um suíço, ele não te dá um bom dia. Às vezes nem entre eles você vê eles conversando. Essa coisa de andar conversando, falando alto, aqui é no Brasil. Lá não tem esse negócio, lá é um silêncio total. Quase que sussurram. Então parece que esses países nórdicos, onde impera com mais frequência e força o inverno, parece que são países mais tristes. Então nessa noite aqui é possível que tenha alguém que esteja vivendo um tempo de inverno na sua vida. Já há algum tempo que você não sorri como você sorria. Já há algum tempo que você não se alegra como se alegrava. Já há algum tempo que você não tem uma motivação alegre, descontraída como você tinha antes. Talvez motivado por problemas familiares, ou por problemas físicos, orgânicos, ou por problemas emocionais, ou por problemas financeiros, seja o que for. Quem sabe você esteja vivendo um tempo invernal na sua vida. E esse inverno está te deixando uma pessoa mais triste. Então, se você está vivendo isto, ouça o que eu vou te dizer. Quando a vara da amendoeira floresce, é sinal que o inverno já está acabando. Está já trazendo a inauguração da primavera, onde tudo vai florescer outra vez. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite, meu irmão. No nome do Senhor Jesus, receba isso como uma palavra do Senhor para a sua vida. Mas para isso, você precisa ter os olhos abertos, porque o que vai fazer deflagrar essa mudança, essa transição na sua vida, o que vai fazer esse câmbio na sua vida, essa mudança de estação na sua vida, irmãos, eu não tenho dúvida, é você ter o entendimento de estar enxergando a vara da amendoeira, porque esse tempo vai passar na sua vida e vai vir um novo tempo cheio da primavera de Deus. E você sabe que antes dos frutos vem as flores, e depois que florescer a sua vida, você vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então o que Deus estava usando a figura da vara de amendoeira para falar com Jeremias, na verdade ele estava dizendo: olha, Jeremias, eu vou fazer uma transformação acontecer. Eu vou fazer uma mudança acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, ouça isso. Deus vai fazer uma mudança na sua vida acontecer. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu e você precisamos ver isso acontecer. Abra sua Bíblia para mim, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5.
versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí fala que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ok, pulando para o versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também é que falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Bendito é o nome do Senhor. 4, versículo 7. Ok? 4, versículo 7. Agora sim, vamos para 5, versículo 7. Antes de ir para 5, versículo 7, vamos enfatizar o versículo 13 do capítulo 4. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Aleluia. Então, no versículo 7 do capítulo 4, aparece aí, queridos, uma exposição daquilo que passamos na vida. É o tempo do inverno. É o tempo do inverno. Somos atribulados, somos perseguidos, passamos por todas essas coisas. Elas fazem parte da nossa caminhada. Fazem parte da nossa caminhada. A partir do versículo 7 do capítulo 4. Mas no versículo 13, queridos, fala que nós temos o espírito da fé. O que é a fé? É a visão. É a projeção, é a capacidade de projetar hoje aquilo que ainda vai acontecer. É a convicção dos fatos que se não veem. Agora no capítulo 5, versículo 7. Visto que não andamos, que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha o versículo 18 do capítulo 4, sobe um pouquinho. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você, querido, preste bem atenção nisso. Você entrou no novo tempo. Uma nova estação te alcançou. E é a hora de você se mover na fé. Deus vai começar a te dar testemunhos poderosos. Quando a gente não consegue vislumbrar isso, irmãos, a gente sofre muito. Porque a gente fica muito preso do que estão vivendo agora. E dói muito quando o que você está vivendo agora é ruim. Quando o seu tempo é de luto, quando o seu tempo é de dor, quando o seu tempo é de insucesso, quando o seu tempo é de fracasso, quando o seu tempo é de não realização, quando o seu tempo é de frustração, quando o seu tempo é de desânimo, de desistência. Irmãos, nesse tempo de inverno, ele massacra a nossa alma, ele machuca a nossa alma, apesar de que ele é necessário, porque esses tipos de tratamento Deus tem que fazer com a gente também. Até para valorizar depois a primavera, nós temos que passar um tempo no inverno. Para a gente ver como a primavera é boa e é gostosa, irmãos, o inverno muitas vezes tem que bater na nossa porta para a gente valorizar o depois. Mas eu quero falar para você, querido, confia no Senhor. Você há muito tempo foi chamado por Deus para andar na fé e não andar naquilo que você vê. O que você está vivendo e vendo agora não é a realidade. A realidade é aquilo que Deus vai fazer depois da sua vida. Nós precisamos de abrir os nossos olhos para enxergar a vaia da amendoeira. Conta que Michelangelo, artista plástico, trabalhava na pedra esculpindo um anjo. E ele batia ali com todo o cuidado a sua marretinha,
com o seu ponteirozinho, com a sua talhadeirazinha, com o seu formãozinho, e ele já tinha outras peças ali, em algum canto, feitas, de forma que os turistas, ao chegarem e observarem aquelas peças já prontas, admiravam. E um deles chegou para Michelangelo, curioso para saber, porque não via nenhum desenho, né? Não via nenhum desenho pronto, em que ele se baseava para fazer aquelas suas esculturas. Então perguntou a ele assim: ô Michelangelo, por favor, me dá uma informação. Sim. Como é que você faz esses desenhos maravilhosos, essas esculturas mais perfeitas suas? Eu não vejo aqui nenhuma planta, nenhum desenho, nenhum croquis, nada que possa te conduzir a isso. Ele disse: não, eu não preciso de nada disso. Na verdade, eu bato os meus olhos na pedra bruta e vejo a figura lá dentro. Neste caso, é um anjo que eu estou fazendo. Eu bato os olhos nessa pedra bruta e vejo o anjo lá dentro. E com o meu martelinho e com o meu formãozinho, o meu papel é só tirá-lo da pedra. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já viu quem você vai ser. E esse inverno que você passa é o formão e o martelinho de Deus te sacando da pedra. Porque Deus já viu quem vai ser você lá na frente. Agora, você precisa ser cooperador com Deus e enxergar isso também. Até para que você não fique muito tempo na pedra. Você dê uma colaboração e saia logo dela e se torne o anjo que Deus quer fazer, esculpir. E assim, irmãos, é o nosso ministério, assim é a nossa vida, assim é o nosso trabalho. Nós precisamos de projetar os nossos olhos nas pessoas e ver quem elas vão ser lá na frente. Há pouco eu disse aqui, eu vejo, daqui a alguns anos, Deus levantando uma nova geração pastoral nessa casa. Sabe por quê? Porque eu já bati o olho na pedra. E eu já vou começando a tirar dessas pedras essa liderança abençoada que Deus disse que está ali. É assim, você precisa de ver a vara da amendoeira. Você precisa de enxergar a vara da amendoeira. Porque imaginemos nós, se ao ter perguntado Jeremias como fez, o Senhor disse: o que vê Jeremias? Vejo nada. Irmãos, quem vê nada, gera nada. Jeremias foi um dos profetas que teve um ministério mais frutífero. Um dos livros mais volumosos e longos da Bíblia é o livro de Jeremias. Aliás, não é só um, são dois: Jeremias e Lamentações. Então, para Jeremias ter tido muita história para registrar num livro volumoso como são aqueles, principalmente o primeiro, para Jeremias ter registrado algo tão volumoso, é porque ele teve um ministério muito volumoso. Mas começou dizendo: eu sou uma criança, eu não posso, eu não consigo. E se tornou um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. A que se deu essa revolução e mudança? A um dia ele ter enxergado uma vara que floresceu e que frutificou. Nessa noite a palavra para a sua vida é: olha para a vara. Abre os seus olhos. Deus quer te mostrar uma coisa que você ainda não viu. Um dia, o profeta Eliseu foi cercado na sua casa pelo rei Ben-Hadad com o seu exército. E o rei foi buscá-lo para matá-lo, capturá-lo, porque ele revelava os segredos do rei para o rei de Israel. E toda a estratégia do rei da Síria era frustrada. Porque Deus revelava a ele, contava: não passa para todo lugar não, porque tem uma emboscada. Aí mandava ir conferir lá, realmente não passava. E assim Deus livrou muitas vezes Israel por conta de Eliseu. Então, ao saber disso, Ben-Hadad mandou que fosse cercada a casa dele. Então vamos pegar o profeta. E foram lá pegar. De manhã, quando o moço do profeta se levantou bem cedo, foi lá fora e tomou aquele susto terrível. Por quê? Porque ele viu o exército do rei Ben-Hadad cercando toda a casa.
E ele teve medo, voltou correndo e falou para o profeta: ai, meu senhor, carros e cavalos de Israel. E aí, o profeta entendeu que ele estava sob um susto, foi lá conferir com ele. E quando chegou lá, o profeta viu aquele exército numeroso no entorno da sua casa. E o moço, olha, assustado, preocupado, como que vamos ser presos, vamos morrer, vamos ser capturados. Eliseu disse para ele assim: filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não obstante isso, o moço ainda estava com medo. E disse: mais. Quando Eliseu viu que não tinha jeito, pediu a Deus que abrisse os olhos dele. Ele disse: Senhor, abra os olhos do teu servo. E a Bíblia diz que quando os olhos do moço do profeta se abriram, ele viu um outro exército que também estava presente ali. Era um exército maior e um exército diferente. Era um exército de carros e cavaleiros de fogo. Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Há uma vara de amendoeira cheia de flores e de frutos diante de nós, e nós não estamos vendo, porque estamos nos movendo pelos o que vemos. Mas hoje Deus muda essa realidade na sua vida e tira essa visão pura e simplesmente humana e planta a visão do Espírito de Deus, para que você veja e enxergue que a provisão de Deus já chegou. Olha a vara de amendoeira, irmão, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se não cumprir, é porque não foi Deus que falou com você. Tem muita gente aí que tem 1 milhão de promessas. Eu te garanto que nem a metade é de Deus. É coisa que a gente inventa na cabeça da gente. Mas a visão que Deus te deu, a palavra que Ele te deu, descansa nele. Você vai ver, Ele vai cumprir na sua vida. O poder de uma visão. E assim tem sido a minha vida nesses anos todos. Eu tenho olhado e tenho visto. E quando eu vejo que é realmente Deus que mostrou, eu creio e eu falo: vai ser e vai acontecer. Porque Deus disse. E o que Deus disse, irmãos, está dito e pronto. Quantos creem nisto? Hoje à noite é noite de voltar para o caminho, voltar para os trilhos. Seu ministério está secando como uma vara seca. Mas se você colocar diante de Deus, na tenda da congregação, ela vai voltar a florescer e vai dar frutos. E você vai passar a andar movido por uma visão. Uma visão. Não a visão enfatuada na mente. Não a visão do ego, não a visão carnal, não a visão de interesse, mas uma visão gestada no ventre do Espírito Santo. E o que é nascido de Deus, irmãos, ninguém consegue matar. Nós vamos orar agora. Eu estou aqui para dizer que uma visão tem muito poder. Mas uma visão segundo Deus. Eu não estou falando de força de pensamento positivo. Eu não estou falando de uma energia cósmica criada por em algum canto, lançada na sua cabeça. Eu não estou falando de um exercício mental, cerebral, que você... Não estou falando disso. Eu estou falando de uma revelação de Deus plantada no seu coração. Eu queria que você começasse a se ver lá na frente. Eu me lembro que havia um grupo de pastores e ministérios que tinha um jovem naquela igreja que esse jovem dava muito trabalho. E os pastores falavam assim: não quer esse jovem mais aqui na igreja não. Não quero ele aqui não. E dispensaram aquele jovem. E aquele jovem foi levado para um lugar, ele foi para outra igreja naquela mesma cidade.
E ao chegar ali, a mesma coisa, o pastor, Deus me livre desse rapaz aqui. Misericórdia. E assim, então, aquele rapaz foi para outra igreja, e aí, por onde aquele rapaz passava, todos os pastores, já conhecemos a peça, sai fora. Sai fora disso aí. E aí teve um pastor que resolveu abraçar aquele moço. E falar, deixa ele ficar aqui. Aí, o lugar dele é aqui. E todo mundo fala assim, você não sabe do problema que ele vai te dar. Para onde ele passa, por onde ele anda, ele só dá problema. Esse tem problema não, eu vou arriscar. E começou a trabalhar com aquele jovem. E foi trabalhando com ele, e foi trabalhando com ele. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem foi transformado. E depois da transformação daquele jovem, ele se tornou um pastor. E depois aquelas pessoas que viam aquele jovem já transformado, chegaram para aquele pastor e disseram, parabéns. E disseram, deu certo. Ninguém quis ele, você quis e deu certo. Qual é o segredo? Ele disse, muito simples, quando aquele jovem cheio de problemas chegou para a nossa igreja, e eu bati os olhos nele, eu evitei vê-lo como ele é, mas eu pedi a Deus que me mostrasse quem ele seria no futuro. E eu trabalhei para que chegasse aquele futuro, e aquele futuro chegou, e hoje ele é isso, porque eu vi ele lá na frente. Vou falar uma coisa para você, não desista das pessoas. Peça a Deus os olhos para você ver a vara, porque eu tenho certeza que quando pegar aquela vara seca no dia anterior, eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que deve ter gente que deve ter até zombado. Que palhaçada é essa? Botar vara na frente da congregação, vara seca, e daí? Vamos botar uma vara seca, hoje amanhã está seca, e daí? Qual o problema? Imagino que pessoas devem ter imaginado isso. Bobagem, colocar vara seca, que graça é isso? Mas uma delas floresceu e deu frutos. Isso, irmãos, acontece quando se tem poder de uma visão. Quando você entende que Deus plantou a visão em você e você está se movendo pela força dessa visão que Deus plantou em você. Quando você entende isso, você não tem medo de continuar, de prosseguir e de investir, porque você sabe que uma hora vai dar certo. Você entende isso? Então vamos orar neste momento, e que o Senhor, Espírito Santo, possa te ajudar, abrindo os seus olhos, para que você veja essa vara. Oh, aleluia, vai ficando em pé, querido, por favor. Aleluia. Grande é o Senhor. Oh, comece a orar, irmão, sobre esse assunto. Ao som dessa canção, vai orando. Começa a enxergar primeiro você mesmo lá na frente. Não fica olhando para você como você é hoje. Olha para você lá na frente. Olha para você ver quem você vai ser lá na frente. Olha você já transformado. Olha para você já transformado. Olha para você cheio do Espírito. Olha para você parecido com Jesus lá na frente. Comece a orar sobre esse assunto. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Comece a orar sobre esse assunto. Comece a dizer, Jesus, eu não vou ser mais o mesmo na minha vida. Eu não vou ser mais o mesmo a partir de hoje, porque eu recebi o poder de uma visão. Eu não me olho mais como uma vara seca, mas eu me vejo como uma vara com flores e cheia de gomos. Começa a se enxergar assim, querido. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Abra sua boca agora. Começa a orar. Começa a falar com o Pai. Começa a falar com o Senhor. Começa a dizer, Senhor,
Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, eu preciso ser uma nova criatura. Eu não serei mais o mesmo, eu não serei mais o mesmo. Hoje começa na minha vida algo novo, aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão homens e mulheres, Pai, que ouviram a sua palavra e que acreditaram que uma visão gerada segundo o Senhor tem muito poder. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a fazer em nossas vidas uma obra poderosa de transformação, uma obra de mudança. Oh, Espírito Santo, nós queremos primeiro ver nós próprios transformados e depois, com esses olhos da transformação, nós queremos ver as pessoas transformadas. Jesus, toma nossas vidas diante de Ti, Senhor. Toma nossas vidas, Pai, diante de Ti. Meu Deus, meu Rei, meu Pai, toma nossas vidas e nos transforma. Que não sejam as perseguições, não sejam as dificuldades, não sejam as dores que nos prendam, que nos segurem, meu Deus, ó Deus, e nos tolham a liberdade de enxergar o que o Senhor tem para nós, mas que possamos olhar adiante e ver, ó Deus, com o espírito da fé, crendo e falando e andando, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós abençoamos, Senhor, o seu povo, os seus filhos. Nós somos abençoados com o poder da transformação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, queremos olhar e enxergar a vara florida e cheia de gomos, Pai, porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor.